Bom, vamos agora discutir um pouquinho sobre funções inversas. Na verdade, a gente vai fazer um resultado que é muito bom, que é o seguinte: a gente vai meio que mostrar que se a função original que você pegar for contínua e ela tiver inversa, a inversa automaticamente é contínua. Então aí a gente já vai ganhar de brinde um monte de função contínua aí, sem ter que fazer grandes esforços. Quer dizer, a gente vai fazer um pouco de esforço hoje, mas depois a gente já ganha um monte de esforço. Já ganha um monte de trabalho, basicamente, porque toda vez que você mostrar que uma função é contínua, no momento que ela tiver uma inversa, ela também é contínua e você não precisa fazer trabalho de novo, certo? Então é uma coisa que a gente ganha frutos muito rápido. Então vamos primeiro aqui discutir só uma coisa que, no caso de funções quando elas estão definidas no intervalo, funções que admitem inversas, elas são bem mais simples de ser descritas, certo? Vamos ver o que é que a gente vai poder usar aqui. Então, primeira coisa, vamos falar o seguinte, ó, a gente vai falar aqui uma função que f é estritamente crescente se para qualquer a b que você pegar no domínio dela, né, e você tiver que o a é menor que o b, isso aqui vai implicar que o f de a é menor estrito que o f de b. Esse estrito aqui, se você tirar o estritamente, aqui você botaria um A menor igual, tá? Que teria que ela ser. Em geral, o pessoal. Aqui dá um pouco de confusão nas nomenclaturas por aí. Tem gente que chama isso de crescente, tem gente que vai chamar isso aí de não decrescente ou coisas do tipo. Eu vou chamar de estritamente crescente quando você tem esse negócio. Quer dizer que diferentes são levados em diferentes e sempre para cima. E adotaria sem o estritamente aqui quando você pode pôr o igual, mas hoje a gente só vai usar assim. Então, obviamente, você consegue definir o que é o estritamente decrescente, é simplesmente o contrário, né? Quando você tiver que o A é menor que o B, o F de A vai ser maior que o F de B, tá bom? Mas tá aí então essa definição. Qual que é a grande vantagem desse negócio? É que para funções contínuas definidas no intervalo, isso é a mesma coisa. Ser um desses casos são todos os casos possíveis de bijetoras. Certo? Porque para ter inversa tem que ser bijetora, senão você não consegue definir a sua inversa. Se você tiver uma função qualquer, você pode fazer umas funções que ficam subindo e descendo, mas que nunca repetem números, que é uma maluquice, do tipo, você não consegue mexer direito com esse negócio. Mas se a função for contínua, ela tem que ser muito mais bem comportada, que é isso que é a primeira coisa que a gente vai fazer. Se ela vai ser bijetora, ou seja, se ela tem chance de ter uma inversa, se ela vai ser bijetora, você já sabe que ela tem que ser estritamente crescente ou estritamente decrescente. Ou seja, trabalhar com as inversas, não precisa ficar trabalhando com inversa num sentido mais abstrato, mais solto, mais geral, porque se eu vou estar só interessado nas contínuas, a gente cai só num desses dois casos. Então vamos fazer exatamente essa proposição. Eu começo com o quê? Eu começo com i, um intervalo, certo? E uma função f que sai do i na imagem da f. Né? Não vou nem dar nome para quem que é a imagem, tá bom? Então aqui eu já garanti que ela é sobrejetora. Contínua. Eu preciso do contínuo aqui, é muito importante. Tá? Então, função que sai do intervalo e é contínua, então a f é bijetora. Se e somente C, cuidado, hein? Ó, vale a ida e vale a volta. Se e somente C, F é estritamente crescente ou estritamente decrescente. Certo? É lógico que se ela for estritamente crescente, ela é injetora, e como a gente já está pedindo sobre injetora, você tem que ela é bijetora. Se ela for estritamente decrescente, mesma coisa. O legal aqui é o outro lado, que se ela é bijetora, ela tem que ser estritamente decrescente ou estritamente crescente. Certo? Demonstração, vou fazer só um desenho, mas você consegue escrever isso aí por conta, usando os resultados que a gente já tinha anteriormente. Que é o seguinte, quer ver? Vamos supor que, ó, vamos pensar que ela não é nem estritamente crescente, nem estritamente decrescente. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que você vai conseguir 3 pontos onde o padrão vai mudar. Quer dizer, em que sentido? Ela começa subindo e depois desce, ou ela começa descendo e depois sobe. Só tem esses dois casos, certo? Porque se ela sempre subir, ela é estritamente crescente, se ela sempre descer, ela é estritamente decrescente. Então você vai conseguir 3 pontos, A, B e C. Eu vou fazer os dois casinhos aqui, tá bom? Então aqui é o ponto A, B,
C, nessa ordem, tá? O A é menor, o B é o do meio e o C é o maior. Tais que a função muda de comportamento. Então, primeiro, vamos fazer o primeiro caso que ela desce, depois sobe. Então, isso aqui se estaria falando, certo, ela não é nem estritamente decrescente nem estritamente crescente, mas você tem o outro caso que ela começa embaixo e depois ela sobe e depois desce. Então, ou ela desce depois sobe, ou ela sobe e depois desce. Se ela não é nem estritamente crescente, nem estritamente decrescente, é porque aconteceu isso. Tudo bem? Pode ser que esses da ponta, se eles já se igualarem, já acabou, porque você já tem que ela não é injetora. Né? Então, tipo, o que eu quero mostrar agora? Se acontecer um desses dois casos, ela não pode ser bijetora. Então aqui nesse meu desenho ficou meio ruim porque já empatou, né? Vamos tirar, vamos falar que ele nem empatou, vamos deixar ele um pouco mais alto, vamos por assim. Podia ser um pouquinho mais para baixo ou um pouquinho mais para cima. A questão é, olha esse ponto e esse ponto, tudo bem? Ou melhor, vamos olhar, pega quem é o ponto mais alto. O ponto mais alto é esse, que eu vou resolver esse caso, depois a gente faz esse aqui, vai. Pega esse aqui que é o ponto mais alto. Pega esse aqui que é o ponto mais alto. Se ele é o ponto mais alto e esse aqui é o ponto mais baixo pela nossa construção, tem alguém entre esse ponto e esse ponto que dá o mesmo que esse. Lembra, função contínua definida no intervalo BC, dado esse ponto aqui que ele está, esse valor que ele está entre esses dois, tem que ter um ponto aqui no meio, só um x, tal que esse ponto dá o mesmo que esse. Só que esse ponto e esse ponto, agora você acabou de ver que a função não é injetora. Acabamos. Vamos ver aqui de novo. Quem que é o ponto mais alto e o ponto mais baixo? O ponto mais alto é esse, o ponto mais baixo é esse. Então, entre esses dois tem algum lugar que o valor dessa função aqui dá o mesmo que esse. Só que isso quer dizer que a função não é injetora. De novo, contradição. Ou conseguiu mostrar que se ela não é nem estritamente crescente, nem estritamente decrescente, então ela não pode ser injetora. Tá bom? Então isso aqui mostra esse primeiro resultado e isso aí deixa muito mais fácil a gente conseguir trabalhar com funções inversas, porque agora a gente já sabe meio que qual que é a cara dela. Tudo bem? É importante usar aqui que está definido no intervalo e que é contínua. Sem essas duas coisas juntas você consegue contra-exemplos. Aliás, é um bom exercício você tentar fazer isso. Certo? Vamos agora tentar mais uma coisinha que vai ser útil para a gente fazer daqui a pouco. É o seguinte, começa com a proposição. Você pega uma função agora, sei lá qual é o domínio, qual é o contradomínio. Então A, B, bijetora e estritamente crescente. Tá? Então comecei com uma função bijetora, estritamente crescente. Então, se ela é bijetora, ela tem inversa. Então a f é menos 1 também é tudo bem? Vale o resultado análogo para estritamente decrescente. Eu vou fazer o crescente, depois a gente deixa tudo com os outros como exercício. O que eu quero te falar aqui? Ó? Se você começou com uma função que ela é. Como é que a gente vai usar esse negócio no final? A gente vai ter que. Se a função tem inversa, é porque ela ou é estritamente crescente ou estritamente decrescente. Então eu estou fazendo o primeiro caso. A inversa vai ter o mesmo comportamento, então que vai ser bastante bom também. Então vamos primeiro mostrar esse aqui. Eu vou pegar xy no B, tá? Então os dois estão aqui no contradomínio e eu vou pegar que o x é menor que o y. Se você está nesse caso, o que a gente tem que mostrar, né, queremos, é que o f a menos 1 calculado no x é menor que o f a menos 1 calculado no y. Isso aqui é a inversa da f, essa aqui é a notação. A gente quer mostrar que acontece isso. Vamos olhar se a gente consegue mostrar esse negócio. Supõe que não seja verdade, tá bom? Supõe que não. Dá para fazer de outros jeitos, mas eu acho que esse aqui fica um pouco mais claro. Supõe que não. Se você está supondo que não, o f menos 1 de x vai ter que ser maior estrito que o f menos 1 de y, porque a função é bijetora, então ela não pode ser igual. Se ela não pode ser igual e não vai ser menor, ela é maior. Então, f menos 1 de x é maior que f menos 1 de y. Tá? Isso aqui é o supor que não, isso nessas condições que a gente está. Só que se você aplicar agora f dos dois lados, como a função f é a inversa da f a menos 1, você vai ter que isso implica, como a f é crescente, olha, eu tenho essa coisa,
Vou calcular f numa. Chama esse cara de A e esse cara de B. Tem um nome estranho aqui em cima, mas se você tem isso, na hora que você aplicar f dos dois lados, você continua mantendo a mesma desigualdade. Então vou aplicar f dos dois lados. Ao aplicar f dos dois lados, fica f menos 1 de x, que é o famoso x. F de f menos 1 de y é o famoso y. Mantém isso. Mas olha o que a gente conseguiu. Eles eram assim, acabaram assado. Do tipo, tá errado. Beleza? Então, contradição, mesma coisa para o outro caso. Então, agora a gente já conseguiu mais isso aqui. Vamos finalmente para o resultado mais importante, que é se você está saindo de um intervalo, você e a função é bijetora, contínua, então a inversa dela também é contínua. Então vamos fazer isso. Então, proposição, você tem f que sai de um intervalo e chega na imagem. Ficou muito feia, né? Imagem de f contínua e estritamente crescente. Vamos colocar assim. Ou fazer assim, vai. Eu vou falar que ela é contínua e bijetora. Certo? Então, a f é menos 1, que vai sair da imagem da f e chegar nesse intervalo, ela também é contínua. Beleza? Vou fazer o seguinte, ó. Se a f é contínua e bijetora, a gente já viu que ela é ou estritamente crescente ou estritamente decrescente. Então, eu vou supor que ela é estritamente crescente só para fazer o exercício, mas você faz como o outro depois, que é bem análogo. Então, vamos fazer o caso. O caso vai f estritamente crescente. Tudo bem? E agora eu vou pegar um x0 no domínio. Então, vou pegar um x0 pertencente aí. De novo, só para fazer um caso, eu vou fazer não extremo. Ou seja, ele não está. Se esse intervalo, eu não sei se esse intervalo é fechado, tem as beiradinhas. Então eu vou pegar um x0 que não é a beiradinha. O caso que ele é a beiradinha, você tem que fazer separado. Tá bom? Então vamos pensar que o x0 é não extremo. Tudo bem? E eu vou mostrar que a f menos 1, que f menos 1 é contínua em f de x0, que eu vou chamar de y0. Certo? Eu quero mostrar que a função inversa é contínua, eu vou calcular ela, vou mostrar que ela é contínua nesse ponto. Esse ponto, como ele está na imagem, ele tem que ser f de alguém, e eu vou fazer o caso só que esse alguém que está pegando não é um extremo. Tudo bem? Então é isso basicamente que a gente está fazendo. Beleza. Como é que você mostra que uma coisa é contínua? Vou mostrar que ela é contínua nesse cara, vou ter que fixar um epsilon maior que zero para achar o delta, que faz toda aquela coisa que vocês já estão cansados de saber sobre funções contínuas. Esse epsilon aqui, eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar um outro epsilon que vai facilitar a minha vida, então vou pegar um epsilon linha maior que zero, tal que caiba isso aqui, ó, que do x0 menos epsilon linha até o x0 mais epsilon linha, isso aqui inteiro esteja dentro do i. Como o x0 não é extremo, eu consigo fazer isso, certo? Se ele não é extremo é porque cabe mais um pouquinho para cada lado, põe isso aqui, e eu gostaria também que o meu epsilon linha fosse menor que o epsilon, só para facilitar ali no final. Beleza? O que a gente tem dessas informações aqui? Como a f é estritamente crescente, a gente tem que o f de x0 menos epsilon linha é menor que o f de x0, que é menor que o f de x0 mais epsilon linha, certo? Porque isso aqui está no intervalo, tudo isso aqui está dentro do intervalo, então eu consigo fazer essas coisas serem calculadas. Eu posso pôr até aqui que aqui é fechado para ficar melhor.
Isso. Peço que eles estão todos isso aqui dentro do i. Ok. Aí agora eu consigo fazer, eu já tenho essa coisa. Agora eu escolho um delta. Pego um delta maior que zero, tal que, ó, o y, percebe o seguinte, o y0 é esse cara, certo? Se você fizer um desenho, vamos fazer um desenho que é mais fácil. Então, y0 é esse cara. Esse cara tem para cá, então vamos pôr aqui, isso aqui vai ser o f de x0 mais epsilon, e aqui tem o f de x0 menos epsilon. Eu vou escolher um delta que fica aqui no meio, só isso. Tudo bem? Então, aqui o delta, então aqui vai ser y0 menos delta, e aqui vai ser y0 mais delta. Beleza? Eu consigo fazer isso porque cabe. Beleza? Então eu tenho y menos delta, o f, e aí depois, certo? Na ordem fica f de x0 menos epsilon, y menos delta 0, y0, y mais delta, y0 mais delta, f de x mais epsilon, linha. Tudo aqui os epsilons têm linha, né? Esqueci de falar. Beleza. Agora vamos fazer o seguinte, vamos pegar um y que está nesse pedaço. Então aqui vai ser um y. Ou seja, esse y, a distância do y para o y0 é menor que esse delta que a gente fixou. Tudo bem? É menos 1 de y, usando o fato que a f a menos 1 é crescente, calcula ele aqui. Você vai ter que esse negócio é menor que x0 menos epsilon e que esse cara aqui é menor que x0 mais epsilon. Certo? Eu calculei o f a menos 1 desse lado, o f a menos 1 desse lado, só pegando que ela é crescente. Lembrando que isso aqui é f de y0, isso aqui também. O que a gente conseguiu obter aqui? A gente obteve que a f menos 1 de y menos f a menos 1 de y0 é menor que o epsilon' que a gente pegou, que por sua vez era menor que o epsilon lá do começo. Então a gente conseguiu mostrar que a função é contínua nesse negócio. E daí daqui a pouco a gente vai usar o fato então que funções definidas em intervalos contínuos, a inversa acaba sendo contínua, né? Quando ela existe, que é o fato, quando o caso que ela é bijetora. Tá certo? Então é isso por enquanto.